Souta estava extremamente ocupado esta semana desde que praticamente virou o Salão das Planícies inteiro de cabeça para baixo. Seu nome ressoou em toda a região e todos aprenderam porque ele foi nomeado Lorde do Salão das Planícies. Ele lutou sem parar todos os dias, perseguindo todos os guerreiros de outras facções. Ele até mobilizou muitas pessoas apenas para encontrar por pistas. Tornou-se um pouco caótico, mas voltou ao normal depois que Souta os expulsou. No final, ele se tornou o ser mais temido no Salão das Planícies. O nome Monstro Relâmpago de Sangue se espalhou enquanto Souta perseguia todos os guerreiros de outras facções nesta terra. Souta estava em seu escritório lendo os relatórios recentes. Não é tão ruim. Ele murmurou. Ele colocou o papel em sua mão sobre a mesa antes de olhar para a janela. Alice e os outros ainda não voltaram. Bem, ele podia entender, pois sabia que aquelas masmorras eram difíceis de conquistar com a força atual deles. Souta respirou fundo e disse, Amanda, vem cá. Sua voz não era alta, mas viajou por toda a Astros. Amanda, que ouviu sua voz, foi imediatamente para a sala do escritório de Souta. Você precisa que eu faça algo para você? Perguntou Amanda. Sim, Souta assentiu antes de abrir a gaveta e tirar um pedaço de papel. Ele jogou o papel e Amanda pegou sem problemas. Ela então deu uma olhada, apenas para descobrir que era um mapa. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa sobre isso, ela ouviu a voz de Souta. Eu circulei alguns lugares nesse mapa. Quero que você vá até lá e verifique uma coisa para mim. Disse Souta. O que? Perguntou Amanda. Verifique se o líder desses lugares não mudou. Além disso, esses círculos vermelhos são masmorras adequadas para sua força atual. Leve algumas pessoas com você e faça uma limpa. Souta fez uma pausa antes de acrescentar, antes de concluir essas masmorras, termine a tarefa que dei a você. Entendido. Amanda assentiu enquanto olhava para o mapa. Bom. Souta assentiu com um olhar satisfeito. Ele sabia que Amanda queria aumentar sua força mais do que antes, depois que soube da morte do ancião Guan. Souta ia começar seu plano agora. O poderio militar da Astros era o suficiente para completar algumas coisas em sua mente. Ele não precisava ir e fazer isso pessoalmente. Eu preciso que o Torquês complete o cultivo do rei parasita. Souta fechou os olhos enquanto cruzava os braços na frente do peito. Depois de alguns segundos, se levantou e desapareceu de sua posição. Sou vós. Ele reapareceu em frente a uma pequena lápide. Este era o túmulo de Yancha. Yancha, eu estou indo agora. Se você reencarnar neste mundo, eu vou te encontrar. Se você não conseguir, então eu vou invadir o reino das almas depois de ganhar força suficiente. Vou trazer você de volta. Souta disse com uma expressão séria no rosto. O reino das almas era um dos lugares misteriosos de Imperium. Era um reino onde todas as almas vão e passam pela reencarnação. Tem um enorme impacto na manutenção do equilíbrio do mundo. Sem ela, as almas não teriam para onde ir. Elas ficariam presas no mundo material e até potencialmente teriam suas existências apagadas por causa dos deuses. Apenas as almas podem entrar neste reino. Era uma regra absoluta desde o nascimento de Imperium. A maior parte do conhecimento sobre o reino das almas desapareceu. Apenas a tribo da alma interagiu com aquele reino que nem mesmo os deuses ousariam fazer. Segundo os deuses, o reino das almas tinha restrições poderosas que ignoravam todos os conceitos e impediam que os deuses entrassem nesse lugar. Não se preocupe, eu vou te encontrar. Souta disse antes de se virar do túmulo. Ele voltou ao seu escritório e se preparou para partir. Ele precisava voltar para o Recanto dos Campeões. Ele já atrasou por uma semana, então não poderia atrasar mais. Ele tinha que se reportar ao quartel-general. Souta já terminou a missão depois de perseguir todos os guerreiros. É hora de saber a opinião das pessoas sentadas acima. Souta foi até o quarto de Eilis. Eilis, você está ocupada? Quer vir comigo para o Recanto dos Campeões? Ele perguntou. Ok, eu vou com você, respondeu Eilis. Bom, então iremos agora. Vou te esperar no portal.
Disse Solta. Solta estava no portal conversando com os outros guerreiros dos campeões de Atena enquanto esperava por Eilis. Você tem alguma notícia sobre a situação atual? Solta perguntou. A única coisa que eu vi antes de ser despachada aqui, 2 semanas atrás, foi que há uma grande batalha no campo de batalha em ruínas. O guerreiro beliscou a ponta do nariz tentando se lembrar de algo. Ah, também há várias batalhas envolvendo várias pequenas organizações. Ah, entendi. Solta assentiu. Várias pequenas organizações. Provavelmente são organizações no nível da Associação da Matéria Vermelha. E então, o campo de batalha em ruínas. Era o maior campo de batalha em todo o continente. Havia um total de 3 e o Olimpo ocupava apenas uma pequena região em uma dessas 3 terras. Aquele lugar era uma zona de guerra total. A maioria dos especialistas de alto nível estava lutando naquela terra, tentando ganhar um pedaço daquele enorme bolo. Os recursos naquele local eram altos a ponto de se tornar um campo de batalha onde diferentes facções como Olimpo e Asgard lutavam entre si. Logo, Eilis chegou e os dois entraram no portal. O portal não os levava diretamente ao recanto dos campeões, mas já estavam dentro do território do Olimpo. Solta não tinha fundos suficientes para construir tal portal. Os dois entraram no portão e rapidamente notaram os guerreiros por todo o lugar. Parece que todos estavam ocupados e algo grande deve ter acontecido. Os dois não perderam mais tempo e seguiram para a sede dos campeões de Atena nesta cidade. Eu irei me reportar ao líder de Grão Carmel. Você pode ficar aqui e verificar os pontos de conquista que ganhou. Solta disse a Eilis. Eilis assentiu. Você fez um ótimo trabalho impedindo o retorno do imperador sem divindade, disse Carmel com um sorriso no rosto. Eu apenas fiz o que tinha que fazer, Solta respondeu calmamente. Ainda assim, eu não esperava que tal problema ocorresse naquela pequena região. Eu nem mesmo sabia sobre o imperador sem divindade nem o fato de que havia um país grande no passado naquela terra. Carmel disse com um suspiro. Eu também. Já era tarde quando descobri a existência dele. Solta respondeu. Temos sorte de termos enviado alguns de nossos guerreiros para aquela terra ou então o imperador sem divindade seria libertado, disse Carmel. Falando nisso, qual é a reação dos outros países? Eu lutei contra vários guerreiros de outras facções uma semana atrás. Você fez muito bem em não os matar. Isso nos impediu de ter uma guerra com eles. Ainda não sei o plano, mas os superiores estão conversando com eles. As terras santas provavelmente recuarão do Salão das Planícies. O único problema é o país grande perto dessa terra. País grande. Eles não tocaram no Salão das Planícies por centenas de anos desde que servia como uma fronteira. Agora que nós a tocamos, terão medo de que suas terras sejam as próximas. Disse Solta. Sim, em cada terra santa, existem regiões intocadas. Esses pedaços de terra são como o Salão das Planícies. Eles não estão sob as terras santas ou países. Eles são fronteiras, pois os países não querem chegar perto qualquer uma das terras santas. Carmel explicou. Se uma terra santa decidisse invadir e despachar um deus, seria tarde demais. A terra desses países grandes se tornaria um campo de batalha e mesmo que pudessem matar esse deus, as baixas do lado dele seriam astronômicas, pois seria uma batalha entre 2 deuses. No mínimo, com uma fronteira como o Salão das Planícies, os países grandes seriam capazes de saber se um exército estava marchando em direção a eles. Embora estivesse cheio de buracos, isso lhes dava algum tipo de alívio. Bem, como há demônios no sul, devemos esperar que não haja uma guerra total entre nós, terras santas e países, disse Carmel. Entendo. Guerra total não acontecerá, mas escaramuças entre as facções ainda ocorrerão. Disse Solta. É inevitável. Isso é o que está acontecendo atualmente. Nenhuma grande batalha ocorrerá entre nós. Carmel suspirou. Grande batalha. Você está falando apenas de deuses? Ou talvez alguns mortais de alto nível estejam incluídos? Solta perguntou. Deuses, semideuses e o reino da liberdade são as únicas coisas que são consideradas grandes.
Para monstros, isso é o que vocês chamam de ápice do quinto estágio. Se algum deles lutar, o efeito disso será tremendamente desastroso. Carmel disse com uma expressão séria. Solta relembrou o incidente na cidade Ladros. Se não fosse pela barreira, a luta do professor Bargan contra os oficiais dos pecados capitais destruiria toda a cidade. Felizmente, era uma cidade fronteiriça construída para resistir a uma invasão de outro país antes da chegada do reforço.